Oi! Chegou sabadão, dia 12 de abril de 2025, o Papo de TV tá começando e hoje Pera aí! Menino, o que tá Vocês duvidaram! Ué? Eu invadi! O que você tá fazendo aqui? Eu tenho que fazer o jabá! Inscreve no canal, pelo amor de Deus! Não esquece que o Papo de TV tá ao vivo de segunda a sábado, a partir desse horário aqui, Ué? tá? Ó, tô provando isso aqui. Ele é de verdade, gente! Olha, de verdade, tudo de verdade. Coração chegou Olha isso a aqui, bater. essas coisas tudo de verdade, vocês estão vendo? Ó, não é croma aqui não, é tudo de verdade mesmo, tô O chocado. coração chegou a bater, viu? Ficou assustado? É porque... Vou voltar lá pro meu... Vote lá, vai lá. Vai lá, mostra ele chegando lá. Menino! Quase que eu tive um... Cheguei! Caramba! Que foi isso? Ah, acontece, né? Olha aí, ó, deu terremoto aqui. Meu Deus do céu! Se inscreva no canal. Eu tenho que pedir, porque senão as pessoas não vão se inscrever, tá? Inscreva-se no Papo de TV. Põe o replay aí, dá pra ver o replay? Jesus! Que cacete! Ai, foi minha esse? gente, olha, a gente tá chegando hoje, nesse Deus sabadão, do céu. antes de abrir o latão. Não, eu estou alterado, mas ainda não bebi hoje, tá? Ainda não? Ainda não. Eu acho que bebeu, hein? A gente vai falar hoje, Daniel, O quê? sobre a situação de saúde da Andressa Urach, tá? É, tá Ela que pesada descobriu ali, um hein? problema de saúde. Recentemente, a gente vai atualizar isso aqui pra vocês. Ah. Temos a situação do namorado da Sandy também, que se envolveu numa polêmica seríssima e resolveu se manifestar nas redes É. sociais e saiu atirando pra todo lado. Daqui a pouco a gente vai Até falar sobre pegou isso. na câmera aí, a gente viu. Ó, tem também bomba envolvendo tudo que você quer saber do mundo dos famosos. Tem a atualização do Datena, que foi extremamente indelicado com uma repórter. O afastamento da Ana Maria Braga, como você falou. E também um fã, que a gente talvez... acho que não é fã, que foi botar a filha do Silvio Santos lá no Reclame Aqui. E tem Eita. atualização porque a emissora respondeu. Você vai ver tudo isso e muito mais neste sabadão. Boa tarde pra você, se inscreva. Pede aí inscrito de novo, já que você quase me deu um... quase Se tive um infarto. inscreva no canal! Ó, e uma coisa, tá Ah. rolando live de enquete, tá? Não esquece Ah, é de verdade, deixar o paredão seu tá voto. formado, né? Paredão formado, não esquece de deixar o seu voto, deixar o seu comentário também. Quem É. que você quer que vá embora? Será que a Renata Eu vai acho que ser a Renata eliminada? não vai sair, não. Também Ela acho que é é bem favorita, gente. Não vai. Porque eu vi tweet de essa madrugada, o pessoal falando que a Renata ia sair, que seria a vez dela. Gente, eu não acho que não, ela vai hein? sair. Mas a gente vai atualizando as enquetes aqui pra você. Bora começar, que o Papo de TV de hoje tá começando. Gente, a notícia que chega a respeito do estado de saúde da influenciadora digital Andressa Urach. Pra quem não lembra, né, a gente chegou a comentar que o Léo Dias tinha sido internado com pneumonia e a informação que a gente recebe agora é que Andressa Urach foi internada e diagnosticada com pneumonia. A Andressa ela foi internada no início dessa semana e comentou na quarta-feira sobre esse diagnóstico de pneumonia. A criadora de conteúdo afirmou que os médicos descobriram a causa do mal-estar que ela estava sentindo após realizarem alguns exames de imagem, abre aspas. Depois de vários exames, quem procura, acha. O hospital pediu pra mim uma tomografia com contraste. Foi detectada a pneumonia. Agora, ou melhor, água no pulmão. Então agora, sabendo que eu tenho, é mais fácil de tratar. Apesar de eu estar sendo medicado por outros sintomas que eu estava apresentando, agora eu vou poder tomar realmente os remédios certos para tratar essa pneumonia. E aí ela comenta, né? Ela comentou ali na tarde de ontem, inclusive, usou as redes sociais para falar que uma amiga dela chegou junto com ela nesse hospital, porque essa amiga estava com dengue, mas ainda não tinha esse diagnóstico fechado, só sabia que provavelmente tinha sido vítima ali de um vírus. Levantaram várias suspeitas, né, do que a Andressa Urach poderia ter, e ela disse, abre aspas, a Mari, amiga dela, tá com dengue e eu com pneumonia. Então assim, se você sentiu dor no peito ou uma pontada, como se fosse uma faca, falta de ar ou algo do gênero, procure um médico, porque eu nunca imaginei que eu poderia estar com pneumonia e água no pulmão. Isso é muito sério, então cuidado. Ela acabou até comentando ali que se assustou com o valor da conta, né, do hospital. A gente sabe que hospitais particulares são extremamente caros, mas eu fico feliz, sinceramente, porque a Andressa tem condições de pagar um bom hospital. Se eu não me engano, ela tá, acho que no Sírio-Libanês, pelo avental, parece que é o Sírio-Libanês em São Paulo. Então, ela tem condições, está trabalhando, produzindo conteúdo, e as pessoas cancelam muito a Andressa Urach, mas eu admiro tanto ela, porque ela tem garra, sabe? Ela não liga porque as pessoas falam,
ela vai, ela produz o conteúdo dela e tá tudo certo. Melhoras pra você, Andressa. A gente vai estar de olho e acompanhando o seu estado de saúde e atualizando aqui pras pessoas, É né? importante, Daniel, essas mudanças bruscas de tempo, né, que acontecem, toda essa situação. Não, esse frio que chegou em São Paulo, eu tô com a minha... Eu sou asmático, né? Então eu tô tudo lascado A já. gente tem essas mudanças bruscas aí e É. tudo mais, aí às vezes um resfriado vira uma gripe pode virar uma pneumonia e uma situação pode acabar ficando mais séria. É sempre importante quando alguém famoso vem a público falar sobre os verdade. sintomas, porque às vezes a pessoa tá em casa com sintoma, ignora, toma um remedinho aqui, automedicação pra caramba, né? Como a gente sabe que o brasileiro ama fazer, é sempre importante estar de olho e ter cuidado, cuidar da saúde. É verdade. A gente vai dar uma notícia agora que tem a ver com o início de um relacionamento. Ah, é verdade. Ela casou, né? Ela casou. A gente... Ou ela tava bonita, eu tô vendo essa foto aqui no preview. Sim. Põe a foto do preview aqui na tela, ó. Pô, ela tá bonitona, hein? Tá. ó. Sempre muito bem, né? Sempre muito bem. Estamos falando de Ana Maria Braga, casou nesse final de semana com o Fábio Arruda. Que não é o de etiqueta que faleceu, pelo amor de Deus, gente. Não, é um tem outro nada a Fábio ver, Arruda, outra o pessoa. Fábio Arruda é diferente. O pessoal, eu vi o pessoal no TikTok falando que o Fábio, ele tava parecendo o Gil do Vigor. Não, ele tá parecendo aquele que botou cabelo, eu esqueci o nome dele. O do jornal, que fez o jornal hoje, é sábado. Não, eu sei, mas eu esqueci o nome Ai, dele. meu Deus, Esqueci. eu Eu vou sei de pesquisar quem que você aqui. tá falando. Mas enfim, Jornalista que o pessoal botou falou um monte de coisa, é o Marcelo Cosme. Marcelo. O pessoal falou um monte de Apareceu coisa aqui, sobre esse Marcelo casamento, gerou muito barulho, não sabia ainda como que ia funcionar e tudo mais. Mas a história, Daniel, ainda está reverberando, porque sabemos, há um tempo atrás, trouxemos um detalhe aqui, uma nota da Folha falando que a TV Globo não estava gostando das ausências da Ana Maria Braga. E a Ana Maria Braga casou. E quem casa quer lua de mel. Parece que a situação não está nem um pouco tranquila e nem um pouco favorável. A informação do jornalista Alessandro Lobianco é de que Ana Maria Braga realizaria a primeira parte do seu casamento na última sexta-feira, dia 5, algo que a gente sabia que aconteceu, e novas informações indicam que a apresentadora está planejando mais uma etapa, a lua de mel. De acordo com as fontes do Alessandro Lobianco, a Ana teria solicitado 15 dias de folga para viajar com o marido ainda no primeiro semestre desse ano. Porém, a emissora não gostou dessa ideia, tá? E os executivos da Globo, embora estejam bem compreensivos com esse momento especial para a apresentadora, que, reforçamos, é uma das maiores estrelas do canal, uma das pessoas que mais vendem, mas também tem toda essa questão de frequência que já teria acendido um sinal amarelo lá na Globo. Olha, a Ana tá faltando, olha, os anunciantes não estão gostando, olha, é um anúncio caro e quando, ao invés da Ana Maria fazer o anúncio, vem lá duas pessoas do É de Casa fazer esse anúncio e, naturalmente, a gente sabe que quem vende, quem compra ali o espaço para anunciar no programa dela, quer que ela faça o anúncio, né? E não duas pessoas, assim, desconhecidas perto da Ana Maria Braga. E aí o que acontece? Olha, os executivos da Globo, embora estejam compreensivos nesse novo momento, lembram que ela já havia recebido alguns dias de descanso extras após o carnaval e que uma nova ausência agora poderia prejudicar o planejamento estratégico do programa dela e também da emissora. A decisão está ligada diretamente à reta final do BBB e à estreia da edição de Vale Tudo, né? Que a gente sabe que a Globo está fazendo todos os esforços possíveis para conseguir bater um número bom de audiência, algo que não está acontecendo. Fala-se, inclusive, que no streaming tá indo bem, mas na TV aberta realmente não tá indo, tá dando menos audiência que o Jornal Nacional. A Ana Maria, como a gente sabe, tá ali na manhã, mas ela fala da programação da Globo inteira, apresenta, né, o café da manhã ali com o Eliminado, recebe um ou outro ator, recebeu o Cauã Raymond ontem, verdade, né, pra falar sobre Vale Tudo. E aí o que acontece? A emissora sugeriu que essa lua de mel da Ana Maria fosse adiada para o mês de maio, quando a programação vai estar mais estabilizada. Isso porque a novela já vai ter um mês no ar, isso porque o Big Brother já vai ter acabado há um certo tempo e empurrou lá pra frente, pra maio, essa lua de mel da apresentadora, tá? E aí vem cá, continua a nota. Ainda segundo as fontes, a ideia é liberar a Ana Maria por 15 dias, já com tudo acordado internamente, para que ela possa desfrutar de uma viagem internacional ao lado do novo marido, algo que já havia sido planejado por eles desde o início dos preparativos do casamento.
A terceira etapa da união, portanto, já tem data em vista, o casamento na fazenda. Enquanto isso, Ana Maria Braga segue conciliando a rotina agitada do matinal com os compromissos da nova vida a dois. O Next Level Chef, que é o reality dela, né, que a Globo criou, também já está com a rotina agitada nos bastidores do canal. E a gente até comentou em off ontem, né, Daniel? É verdade. Sobre a falta da TV Globo de dizer quanto que esse negócio vai estrear. Cadê, hein, Globo? Cadê a data desse negócio? Porque estreou da Sabrina, mas não vai estrear. É isso, surgiu esse reality da Sabrina que eu nem sabia que ia ter, eu posso estar mal informado. Mas ninguém sabia. Eu descobri porque a Sabrina foi no BBB falar sobre esse reality. Tudo bem que é um reality pro Globoplay, né? Mas eu não lembrava, pelo menos, de que haviam anunciado esse reality pra estrear. E olha, já por agora. Parando pra pensar, parece que eles começaram a dar uma cortada nas chamadas do The Next Level Show, o chefe de alto nível, né? Que eles traduziram, né? Mas parece que diminuiu a exibição, né? A quantidade das chamadas. Porque eu me lembro que todo programa, todo intervalo tinha. Assim como do Estrela da Casa também. Antes do BBB estrear, eles já virou o ano, já começou chamado do Estrela da Casa. Então, a gente sabe que o programa, o reality da Ana Maria Braga teve um problema com as inscrições, não teve procura, as pessoas não estavam querendo participar e pode ter sido que isso deu uma atrasada ali, porque não começou, né, a gravação, não começou a produção ainda. O que se sabe é que tá previsto pro segundo semestre, tá? Mas eu acho que, como você falou, né, adiaram, porque eles anunciaram isso no final do ano passado, em outubro. Então já tem mais de 6 meses que a Globo toca nesse assunto, fala desse reality, e o reality não vai pro ar. Né? O Estrela da Casa, por exemplo, teve um tempo muito menor de anúncio e estreou, né, logo ali coladinho. E assim, vai ter esse ano de novo Estrela da Casa. Tô muito ansioso pra ver o que diabo a Globo vai fazer pra tentar trazer esse reality com audiência boa. Vai todo mundo cantar nos festivais, né? Todo mundo. Nossa, vai ser um longo. Vai ser um negócio complicado. Jesus. Mas estaremos cobrindo aqui no Papo de TV, com críticas ácidas como sempre, mas falando e trazendo as informações pra você. Tô tão feliz. Fico feliz com isso, sabia? Mas a Ana Maria Braga tá tirando férias pra caramba, né? Tá só a Fátima Bernardes. Eu lembro que a gente fez uma comparação, né, da outra vez. Anunciaram um programa novo pra Ana Maria, igualzinho anunciaram um programa novo pra Fátima Bernardes. A Ana Maria sempre tá tirando férias, a Fátima Bernardes também sempre tava tirando férias ou tava ausente por alguma razão na época que tava pra sair do encontro. Só que a própria Ana Maria já negou, né? Falou que não deve sair do Mais Você, deve continuar por lá mesmo, mas vamos ver até quando. A gente soube recentemente uma informação de que o namorado da cantora Sandy, né, o Paulo Andrade, foi acusado... Aquele bombadão lá? Isso, bonitão. Ele lembra até o Cauã Raymond, né? A gente comentou aqui quando tava... Então, a gente sabe... Essa foto tá péssima, essa né? Foto não tá legal, não. Mas tá a cara do Cauã Raymond. Ô, produção, pega uma fotinha melhor aí. Lembra mesmo o Cauã Raymond. Mas vamos lá, o que acontece? Olha, ele tá sendo investigado por fraude, resolveu fazer um desabafo nas redes sociais, tá? Ele que é médico, claro, essa notícia só veio a público justamente por conta dele ser namorado da Sandy. A Sandy é uma personalidade famosa, mas a gente reforça, isso não tem nada a ver com a Sandy. A única situação mesmo que tem a ver é o fato dele ser o namorado dela, né? Ele resolveu aí, gente, se posicionar pela primeira vez, depois de ser acusado de envolvimento em um esquema de fraudes de reembolsos de plano de saúde, tá? Na manhã de hoje... O que é muito comum, viu? Não é a primeira vez que eu escuto alguém falando que é muito comum isso acontecer, Só pra contextualizar o que ele tá clínicas. sendo acusado, pelo que dizem, né, a respeito desse caso, a consulta dele custava por volta de R$1.000. E os planos de saúde não aceitavam pagar esse valor. Então, ele pedia para que, segundo estão saindo, né, vazando essas informações, eles pediam, né, ele e as secretárias dele, para que o paciente assinasse mais de uma guia. Então, qual que é o comum para você que tem plano de saúde? Você vai ao médico, você assina uma guia que é referente àquele atendimento. Se o médico te pedir para assinar, não, para esse atendimento são 2, 3, 4 guias, é uma fraude. O médico está colocando que você teve 4 consultas ou mais de uma consulta
para que isso dê o valor que ele cobra no particular. E isso é um hábito muito comum entre os médicos, inclusive até mencionei que eu já fui a uma médica há muitos anos atrás que tinha esse modus operandi, mas na época a gente nem sabia que era uma fraude, a gente achava que era uma praxe. É tão normal, né, que fica parecendo, é tão comum que fica parecendo que é uma praxe. Exatamente. Mas quando, na verdade, está acontecendo ali uma fraude. E é essa fraude. acusação que ele está sofrendo. Isso, é a acusação que ele está sofrendo. A gente não está falando que ele fez isso, né? Mas é a acusação que cai contra o médico Pedro Andrade. O que acontece? Ele começou aí a divulgar nas redes sociais um texto onde ele fala que não iria se posicionar e que a situação estava engraçada e ridícula. Ele afirma que o compromisso é com a saúde de verdade e não com fofocas e notícias distorcidas. Abre aspas. Gostaria de agradecer às mídias e jornais que têm divulgado informações distorcidas sobre mim, mas acabam nos anunciando. Eles ajudam, sem querer, a divulgar uma medicina que o mundo precisa nesse momento e muitas pessoas não têm acesso. O que poderia ser um ataque se transforma para nós em palco. Não viemos brincar de existir, viemos para ajudar a revolucionar o sistema de saúde, não só nos próximos anos, mas nas próximas gerações. Não com força bruta, mas com verdade, compaixão e coragem. Esse é o nosso chamado e sigo com o coração vibrando, a alma em paz e os olhos fixos no propósito. Esses acontecimentos apenas revelam o quanto estamos incomodando um sistema que lucra com o adoecer. Em nenhum momento se preocupem comigo, é da minha essência rir e extrair coisas boas mesmo de situações ordinárias. A alma que vibra pelo bem não se assusta, se expande. Um beijo com amor e verdade. Assina a nota então o médico, né, o Pedro. E aí o que acontece, Daniel? A nota, né, que foi divulgada inicialmente, falava que de fato a clínica a qual ele faz parte, né, a qual eu acredito que ele seja o dono, né, já que ele trabalha ali com área de nutrição e tudo mais, realmente não teria nenhum vínculo com o plano de saúde. De acordo com a nota que soltaram, né, seria uma tentativa de negociação por parte da clínica com os planos de saúde, mesmo que ele não fosse, né, não fosse conveniado, para tentar conseguir esses reembolsos. E a informação dava conta de que foi recebido mais de 2 milhões de reais e esse valor supostamente teria ligação com essas supostas fraudes. Mas aí se defendeu, né, o Pedro dessa acusação de que ele teria passado por essa situação. Em auditoria realizada entre 2022 e 2024, foi registrado mais de 6 mil solicitações de reembolso, que totalizaram, aí, como eu falei, o valor de 2 milhões de reais. A empresa alega que o valor das notas fiscais seriam diferentes do valor real da consulta. Fracionar recibos é uma conduta ilegal e pode ser enquadrado no artigo 171 do Código Penal por estelionato. A prática consiste em emitir mais de um recibo ou nota fiscal, como o Daniel tinha dito aqui, com o objetivo de conseguir um reembolso total ou mais alto de um atendimento médico que foi realizado ali, né, como eu falei, da situação do plano de saúde. Quem faz esse reembolso, no caso, é o plano de saúde, né? Então, por isso seria uma fraude contra o plano de saúde. E agora ele solta essa defesa dizendo que não vai se pronunciar, mas se pronunciando, né? E eu acabei de ficar sabendo que ele se pronunciou novamente com mais 2 notas oficiais através do Instagram também. A gente vai ler rapidamente, que o tempo já tá super estourado. E começa assim: nota jurídica. A assessoria jurídica do médico Pedro Andrade vem a público prestar esclarecimentos diante das acusações distorcidas e da exposição midiática sensacionalista e desproporcional a qual o profissional vem sendo submetido. Tem um trecho aqui que ele fala: nos últimos anos, mais de 200 mil processos foram abertos envolvendo a mesma operadora de saúde, número que evidencia o volume de conflitos decorrentes da sua atuação. Nenhum desses casos, contudo, foi alvo de exposição pública antes mesmo de qualquer apuração formal. A tentativa de instrumentar sua vida pessoal para gerar escândalo apenas reforça o caráter injusto e desleal da campanha que vem sendo conduzida. A acusação da prática de qualquer conduta fraudulenta ou atos lesivos a planos de saúde trata-se de uma narrativa leviana que serve aos interesses comerciais de grandes operadoras e não a verdade dos fatos. O que está em curso é um movimento predatório liderado por algumas operadoras de saúde que vem instaurando processos em massa contra médicos e clínicas não credenciadas, com o claro objetivo de eliminar a livre concorrência, enfraquecer o sistema de reembolso e dificultar o acesso da população a profissionais capacitados.
Essas operadoras transformam o sistema de saúde em um negócio bilionário, onde o paciente é visto como estatística e o lucro está acima de qualquer compromisso com a vida, a dignidade e a saúde pública. Médicos que não se submetem às amarras financeiras dessas instituições tornam-se alvos de perseguição judicial, como vem ocorrendo. Além de negar tratamentos e procedimentos essenciais, mesmo em situações de urgência, essas operadoras aplicam reajustes anuais abusivos, que ultrapassam os 30% a 50%, e agora tentam silenciar profissionais que dedicam a vida a se atualizar nessa ciência tão nobre que é a medicina, como é o caso. Pedro é médico por vocação, dedicado à prática clínica com humanidade e excelência. É inadmissível que sua vida pessoal esteja sendo usada como cortina de fumaça para encobrir os verdadeiros abusos praticados por operadoras que cada vez mais restringem o acesso da população à saúde de qualidade. A defesa seguirá atuando com firmeza para proteger a sua trajetória profissional e o direito dos pacientes à liberdade de escolha e ao cuidado médico de excelência. Assessoria Jurídica Pedro Andrade, é o que diz essa primeira nota, e é importante. A gente sabe que os planos realmente fazem isso. É isso que eu ia falar, Daniel. Eu sei que, claro, tudo tem que ser investigado, tem que ser analisado, sim, o que está sendo acusado, mas, assim, não dá para tirar a razão também do que essa nota vem trazendo. Com certeza. A gente sabe o que os planos de saúde fazem para dificultar o máximo possível o acesso dos pagantes, dos pacientes, a certos serviços de saúde. Falo por experiência própria. Exatamente. Pago eu também. Caro no meu plano e às vezes eu só consigo mediante o Procon. Inclusive, fica a dica para você, Procon. Enfim, o meu caso é São Paulo, mas busque aí do seu estado e abra uma reclamação. A ANS também, né? Quando fala ANS, as coisas andam rapidinho no plano de saúde. Não tenha medo, sabe por quê? Porque na hora de chegar o boleto, você tem que pagar. Com certeza. E ai de você se você não pagar. Tenta não pagar para ver se eles não vão ficar te enchendo o saco. Pague. Só faz o teste para você ver. Faça a reclamação e fique cobrando, porque você paga caro. E o próprio Pedro, então, fez uma segunda publicação que diz o seguinte, ó. Abre aspas. É importante que todos saibam que, como médico, estarei sempre do lado dos meus pacientes, futuros pacientes e comunidade. Estamos ao lado da lei, mesmo que essa seja muitas vezes manipulada para interesses de grupos específicos. Em alguns meses isso será resolvido, restando como sempre o riso como produto. Continuarei aqui divulgando a medicina que eu acredito e que tem ajudado tantas pessoas a terem mais autonomia sobre sua saúde. Sei que sem querer sou um pouco médico de cada um de vocês e me sinto honrado por isso. É importante que quanto antes mais pessoas tenham acesso a informações que transmito, ou melhor, quanto antes as pessoas tenham acesso às informações que transmito. Continuaremos com o nosso trabalho de formiguinha, mas imparáveis. Vamos juntos revolucionar o sistema de saúde. Contamos com cada um. Um beijo, Pedro. Conclui essa publicação. Mas também, para quem não ia se pronunciar, ele se pronunciou bastante, né? Foram 3 notas, uma nota de assessoria de imprensa, uma nota jurídica e uma que ele mesmo publicou no story do Instagram, que a gente trouxe agora em primeira mão para vocês. A gente vai seguir acompanhando e atualizando essas novidades sobre esse caso e também se a dona Sandy vai se pronunciar a respeito disso. Afinal, querendo ou não, isso respinga na imagem dela também, né? Com certeza. Eu duvido muito que ela vá se pronunciar sobre isso, mas é aquilo que eu falei, né? A Sandy não tem nada a ver com isso, ela só tá sendo ligada a essa notícia porque ela é namorada dele, inclusive, como o próprio Pedro falou, isso tá acontecendo com vários outros médicos, né? E o nome dele só tá na mídia justamente porque ele é o namorado da Sandy. Ele não é uma pessoa, pelo menos não era uma pessoa pública. Mas como você falou, a gente vai seguir atualizando vocês sobre tudo o que acontecer nesse caso também. E falando de Daniela Beirute, gente, ela se meteu numa polêmica nesse final de semana porque um usuário, um telespectador, na verdade, ficou puto da vida e foi questionar o SBT lá no Reclame Aqui. Não é no Reclame do Plim Plim, não. É lá no Reclame Aqui. Esse homem, ele abriu essa reclamação no Reclame Aqui. Gente, eu acho que todo mundo conhece o Reclame Aqui. Ele é um site onde você pode fazer reclamações sobre as mais diversas empresas, sobre tudo. Se você comprou um serviço, um produto, contratou um serviço, na verdade, e não recebeu o que você deveria, você pode abrir a reclamação e a gente espera que a empresa resolva, né? E lá no Reclame Aqui, então, esse telespectador que não teve o nome divulgado, mas acho que dá até pra ver o nome dele lá, é Matheus, né? A gente não tem o sobrenome, mas é Matheus. Ele disse
que queria, né, pedir para que tirassem a Daniela do comando do SBT. Ele falou, abre aspas, eu quero pedir para tirar a Daniela do comando do SBT, ajuda aí, fecha aspas. E o SBT respondeu! Eles disseram, abre aspas, olá Matheus, agradecemos seu contato, reforçamos que não será possível atender a solicitação, pois a Daniela é a proprietária da emissora e foi preparada para exercer essa função. Agradecemos a compreensão e seguimos à disposição para qualquer dúvida. Atenciosamente, equipe SBT. Ou seja, eu queria que o Matheus tivesse destrinchado um pouquinho melhor, né? O porquê que ele queria essa saída da Dani Bay do SBT. Por que será? Por que será? Por que será, né? Ô, Daniel, a gente sabe que depois que a Dani Bay assumiu o SBT, houveram uma sequência de erros, alguns pequenos acertos ali, né? Como o programa da Virgínia, até o Eita Lucas, que o pessoal falou, ele até conseguiu ali, pro preço que custou. O preço que custou, eu acho que não valeu a pena. Ah, eu faria milagre ali com o dinheiro, né? Mas eu sinto que essa participação dela, inclusive até em entrevistas, onde ela fala e, né, mostra lá dela, é uma tentativa, ao meu ver, de acalmar os fãs do SBT. Nós temos um chat aqui que ele veio, viu? Vou recortar isso e mandar pro Binho depois. Ele está aqui, Guilherme Lima. Ele falou assim, esse telespectador que botou o SBT no pau é um herói. Realmente, falta amor nessa gestão. Hashtag SBT, paciência tem limite. Diz olha aí, Guilherme Lima. Gui, um beijo pra você, saudade, você tá convocado a vir aqui participar do programa com a gente no estúdio. Viu? Verdade, não, mas Daniel, uma coisa que eu acho que é importantíssima a gente frisar aqui é que por mais que essa resposta, que inclusive parece que foi a própria Dani Bay que deu, né? Mandou no zap, falou copicola. Copicola, porque a minha resposta é essa aqui. Parece que essa resposta dada assim, meio atravessada, né, meio que é uma tentativa do SBT responder até aqueles fãs que a gente sabe do Twitter, que é uma galera louca, que idolatra o SBT, assim, num nível acima do normal, que querem porque querem que, sei lá, coloquem novela mexicana em tal horário, que coloque Chaves em tal horário. Eu acho que foi uma resposta meio que um cala-boca pra essa galera que tá pegando no pé dela. É verdade. Eu lembrei daquele cara do Twitter lá, mas eu falei só aqui no off só. Eu achei ele engraçado. Tem vários. Não, beijo pro Edmilson SBT do Twitter, que eu amo os posts dele, eu acho que é um excelente twitteiro, tá? Eu gosto muito. Muita gente bacana aí que acompanha o SBT. Mas, Daniel, eu espero que o SBT News, o suposto SBT News que tá pra vir, ajude o SBT a sair realmente desse buraco de audiência que o canal tá. Não de audiência, mas pelo menos de faturamento, né? Já que vai ser um canal à parte, não vai alterar em nada a audiência, né? Mas em faturamento, que ajude, porque são muitas famílias, são muitas pessoas, muitos profissionais. Eu não tô nem falando de quem tá na frente das câmeras, porque quem é famoso sai dali e vai ganhar dinheiro com publicidade. Tigrinho. Tô falando de quem tá por trás das câmeras, né? As pessoas desconhecidas que estão ali segurando o cabo meio, o cara que tá segurando a câmera, o cara que tá acendendo a luz, o cara que tá ali, enfim. Muita gente vai ser beneficiada se o SBT conseguir se acertar e, pô, dona Dani Bay, ouve aí o que os fãs estão falando, talvez seja o caminho, quem sabe, não sei. Sindicato dos SBTistas ataca novamente. A voz do povo é a voz de Deus, né? Não, é verdade, fica ligado aí, né? Se alguém reclamou é porque algo está errado. E está mesmo. Vou falar aqui rapidinho, a gente já estourou essa pauta. Tem muita coisa errada, viu, Dani? Adoro você como pessoa. Acho que você aprendeu muita coisa com o seu pai, mas tem que botar mais em prática, porque seu pai já era conhecido como o cara da reprise. E você deu até uma entrevista no Flávio Rico que eu acho que antes não tivesse dado. Antes tivessem vetado essa entrevista, porque essa entrevista... E eu falo e cobro aqui sim, porque como uma pessoa que cresceu vendo SBT, como um jornalista que foi formado também vendo SBT, me sinto nessa obrigação. A Dani Bay fala, não, o SBT não pode ser uma emissora parada no tempo, não pode ser uma emissora conhecida como canal da reprise. Corta pra quase um mês depois, anúncio de reprise de Carrossel. Joguem essas fitas no lixo. Queimem essas fitas. Concordo. Saiam da zona de conforto. Façam outras coisas. Vocês estão perdendo pra Record, vocês pedem pra Band, às vezes pra Cultura. Vergonha de verdade, assim. Eu acho que às vezes
Eu entendo que tem os veículos de comunicação que passam de geração em geração e isso não serve apenas para emissoras de TV, viu? Mas as pessoas que estão na gestão precisam entender que aquilo às vezes foi a paixão de alguém que criou aquilo e montou aquilo e se tornou, né, o sucesso que foi. Mas se você herdou aquilo, você não tem a obrigação de manter. Coloque alguém que realmente entende do assunto, que realmente ama fazer aquilo para gerenciar e você vai fazer outra coisa. Se você é herdeiro ou herdeira, você não tem que estar lá no dia a dia. Não é uma obrigação sua seguir um legado. Igual as pessoas vêm babando o ovo da Patrícia Bravanel, eu acho ela terrível comandando o programa Silvio Santos. Eu acho até uma falta de respeito eles manterem esse título no ar. Mas não vão tirar do ar nunca. É o programa mais longevo da TV brasileira, né? Dominical. Fica ali, acho que pau a pau com mulheres só. Então não vamos tirar do ar. E assim, tá definhando, fica a mesmice. A gente até tava falando, né, do Domingo Legal, é a mesma coisa. E tá dando bom, hein? E tá na vice-liderança do Domingo Legal, mesmo sendo um programa com 7 horas de duração. Nada conseguiram, se cria, né? Encontrar uma fórmula aí, mas mesmo assim, né? O SBT agora tá investindo no jornalismo, investiu no esporte, testou algumas pessoas. Eu gosto quando há essa movimentação, sim, mas é como você falou, né? Tem que, sim, você ser um profissional e tem que estar cercado de bons conselheiros também, de pessoas que entendem, de pessoas que já viveram em televisão em outros momentos e que estão entendendo aquele feeling. Porque às vezes a pessoa estuda na teoria, mas na prática é um negócio completamente diferente e que vai ter um resultado completamente diferente de acordo com as suas escolhas e com as suas ações. Mas eu torço muito pelo sucesso porque eu falo, não é por conta da emissora, é por conta dos anônimos que estão ali dentro, que vão levar o sustento para sua família, porque trabalham ali com aquele entretenimento que muita gente, às vezes, acaba pensando assim, olha, poderia ser muito melhor. Muito melhor. Acho que tá faltando carinho mesmo, eu concordo com o que o Gui comentou. Polêmica, Daniel, e polêmica envolvendo um nome polêmico do SBT. A gente Marcão já falou... Não, não é. É um dos não amigos do Marcão do Povo. Que a gente... Não é. A gente trouxe... deixa eu contar isso. O quê? Você ficou sabendo que a Ludmilla tá sendo processada pelo advogado que defendeu ela no caso do Marcão do Povo? Não porque ele tava pedindo disso. 100 mil reais de causas ali, né? Eu esqueci o nome, que é o valor que o advogado cobra, né? Me fugiu completamente. São os honorários dele. Honorários, isso. E aí ela não pagou. Aí ele processou ela, parece que ela ganhou, a justiça determinou que ela pague só 8 mil. Olha só. Enfim, tá aí. Fica aí, né, no ar. Bom, vamos lá então. A gente falou do Marcão do Povo porque recentemente essa pessoa de quem a gente vai falar agora, o Datena, ele teve, né, ali um suposto desentendimento dos bastidores do SBT com o Marcão do Povo, porque o Marcão do Povo não teria deixado ele entrar no ar pela manhã, né, quando teve aquela queda do avião, isso alguns meses atrás. É verdade. Todo mundo lembra disso. Mas o que acontece? Datena se envolveu em mais uma polêmica e dessa vez com uma outra colega de trabalho. Dessa vez, durante a edição de ontem do Tá Na Hora no SBT, o Datena protagonizou um momento, no mínimo, tenso aí com a repórter Nicole Bonetti. O que aconteceu? O Datena chamou a repórter pelo nome errado. E no ar, a repórter corrigiu o apresentador, abre aspas. Só Nicole, Datena, por isso eu achei que vocês estivessem falando com uma outra pessoa. Ele ficou bravo que ela não respondeu, né? Isso, é porque ao invés de dar a notícia logo de cara, a Nicole meio que tentou se desculpar por não ter respondido logo. Vamos ouvir? Ele chamou um outro nome. Vamos ouvir. Vamos ouvir então o diálogo e depois ele se pronunciou, Rodolfo. Perdão, Datena, é que eu sou a Nicole. É por isso que eu achei que você estava conversando com outra pessoa. Tá bom, Nicole. Olha, aqui, Nicole, a Daniele pode ser muito boa, mas você é ótima. Por gentileza, Daniele, quando você ouve o apresentador te chamar, depois você reclama. Fala primeiro a notícia que você tem que dar e olha, vocês se enganaram, eu não sou a Nicole, eu sou a Daniele, eu sou a Daniele, não sou a Nicole. Mais importante a notícia é que o apresentador fica em segundo plano. Desculpe a nossa falha. Eita. Escrever o outro nome aqui. Não, imagina, vamos lá, vamos continuar. Pois não. Que feio, hein, ficou feio, foi inclusive desnecessário, inclusive, né, ter cortado ela enquanto ela ainda estava falando e dizer que a notícia vem antes do apresentador, sendo que o Datena diariamente dá um show no programa dele, como se ele estivesse apresentando um programa de auditório. E sabe o que é engraçado? Antes disso, Daniel, ontem mesmo a gente viu, né, ele lá com aquela mesinha, mostrando o ovo, mostrando o preço de coisa, como se fosse um grande programa de
entretenimento que muitas vezes ele parece querer fazer, como já tentou fazer na Band antes, e não deu muito certo porque não deu audiência, igual tá na hora, não tá dando. Então, assim, eu acho que o senhor Datena passou da hora de rever os conceitos dele, porque ele é um ex-candidato a prefeito que fracassou, né, na candidatura, não foi aceito pela Band pro retorno dele e agora tá no SBT como prêmio de consolação, tomando pancada do próprio filho, tomando pancada da Record e tratando mal o jornalista no ar. É uma vergonha mesmo. Agora ele veio se desculpar, tudo mais, a gente entende, errar é humano, tem que se desculpar sim, mas o Datena já fez isso várias outras vezes no ar, com várias outras pessoas, e só agora ele pediu desculpa, né? Talvez porque dessa vez repercutiu pesado pro lado dele, quem sabe. Vamos ver o pedido de desculpa do Datena? Uma babaquice ele ter feito isso no ar, e eu até falei, a gente tava assistindo junto ali o Tá Na Hora, e eu falei, nossa, virou o programa do Datena, e ele empurrava a mesa, e pegava a mesa de novo, e passava o ovo na cara ali, e mostrava ali os ovos, né, pra falar que o preço tava caro. Reclamando do preço, o que eu acho até viável, eu acho válido sim reclamar dos preços da coisa, porque tá tudo caro mesmo, o café tá um absurdo, o ovo tá um absurdo, a carne tá um absurdo, só que o Datena, ele perde a mão quando ele tenta transformar uma notícia em um show. E aí quando uma repórter unicamente falou, desculpa, Datena, olha, eu demorei pra te responder porque vocês falaram, porque meu nome tá errado, meu nome é tal. Aí ele dá um show desse, como se ele tivesse ali em cima do bem e do mal. Exatamente. Pelo amor de Deus, né? Vamos ver o que é que ele tem pra dizer, essa desculpa aí. Vamos ver, Rodolfo. A Nicole Bonete. Ontem, durante o programa Tá Na Hora, uma entrada ao vivo da Nicole direto de Sorocaba, estava escrito na lauda um nome diferente do dela. Eu chamei o nome que estava escrito na lauda. E a Nicole, claro, disse que não era ela, era outra repórter. Bom, ela deu a notícia, depois voltou, o nome permaneceu errado na lauda. E num programa ao vivo, onde você lê centenas de nomes ao mesmo tempo, tudo muito rápido, você tem que reagir rápido, e é difícil. Você guardar nomes, inclusive eu sou novo na casa, e não conheço todos os repórteres da rede do SBT. Vou passar a conhecer quanto mais eu estiver lá. Mas a Nicole entrou muito bem, deu a notícia, e no final eu elogiei a capacidade dela, que aliás foram elogios sinceros. E repito, viu, Nicole? Com a sua capacidade, com a sua forma de dar as notícias, você vai ter uma carreira brilhante. É jovem e capaz. Eu já estou idoso, quase 70 anos de idade, encerrando minha carreira. Mas eu aceito a sua compreensão, agradeço, aliás, a sua compreensão e, mais uma vez, desculpas por talvez não ter me expressado bem em relação a você. Mas o que eu penso é que você é uma menina com muita capacidade, brilhante, siga na carreira, porque é uma carreira muito bonita, apesar dos percalços que existem. Obrigado. Gente, desculpa, mas não colou não, a gente tá vendo aí, né, o pedido de desculpas do Datena, esse pedido foi divulgado pelo portal Léo Dias. Eu acho que assim, é muito fácil você bater e depois vir, olha, queria pedir desculpas. Não é a primeira vez que a gente vem falar aqui que tá faltando humildade no senhor Datena. Eu acho que assim, Datena, você nem jornalista de formação você é só, você foi lá e é de carreira, né? E todo o respeito do mundo pra isso. Mas entendemos que você ralou muito pra chegar onde chegou. Mas a humildade tá faltando. Tem que entender que você tá pisando no mesmo chão que muito trabalhador. Tá pisando no chão que muita gente que levanta muito cedo ali pra pegar o ônibus, pra pegar o busão real ali. Que pegou ontem um puta do engarrafamento em São Paulo, porque abriu um buraco no meio da marginal e o trânsito ficou interminável. Uma galera que quando você sai pra ir pra tua casa, fica mais 2, 3 horas no ônibus pra poder chegar em casa, que mora do outro lado de São Paulo. Pra quem não sabe, Osasco não é no centro de São Paulo. O SBT fica em Osasco. Dá um Google aí que vocês vão ver, fica no meio da rodovia. Então tem que rodar pra caramba pra chegar lá. Então tá faltando um pouquinho mais de humildade. A gente entende que são profissionais que às vezes estão começando, sabemos que são muitos estagiários, pessoas que estão, né, aprendendo agora, mas assim, é o que tem. É o que tem. E se você sair daí, você vai pra onde? Porque nem a Band fez questão de renovar o contrato. Ele já reconheceu que tá no final da carreira, né? Mas eu acho que... Mas isso não justifica nada. Não há justificativa. O Silvio Santos, até o último dia que ele pisou no SBT, ele tava agradecendo aos colegas de trabalho e as pessoas que estavam colocando ele no ar. Eu falo isso todo dia aqui. Nós temos que ser gratos a todo mundo que trabalha por trás das câmeras. E tem que existir um respeito. Então, assim, existiu uma falha ali na Dália, né? O papel que falou, apresentador, você vai chamar a pessoa tal. A repórter não tem bola de cristal pra saber que você quer falar com ela e você tá chamando o nome errado. Você também não tem bola de cristal pra saber que o nome foi colocado errado ali. Mas tem que ter um mínimo de empatia e falar, olha,
tava escrito errado aqui, então fala, fulana, dá a notícia aí pra gente. E não fazer um sermão ali ao vivo. Um sermão, sabe? Cara, desnecessário, pô, completamente que feio. desnecessário. Inclusive, eu queria fazer um comentário sobre o jornalismo do SBT, porque hoje cedo eu vi uma matéria no Primeiro Impacto falando sobre o caso das 2 jovens que foram atropeladas e eu achei muito precipitada terem levado um perito para analisar as imagens, sendo que a situação ainda está sendo investigada e dando a entender, inclusive, que havia um ponto cego entre o motorista e as meninas e que por isso poderia ter causado o acidente que aconteceu, uma cena terrível que a gente viu, o carro acima, né, da velocidade permitida, a mais de 160 por hora, passando no sinal amarelo. Então, assim, eu acho que o jornalismo do SBT tem que tomar muito cuidado com certas coisas, não somente como tratam os próprios funcionários, como nesse caso, o Datena se desculpou, mas várias outras vezes ele não se desculpou. E não colou pra mim essa desculpa não. Né, antes de trazer alguma informação pro público. Tudo bem que levaram um perito para analisar as imagens, mas isso pode mudar até a opinião pública sobre um caso tão pesado como o que aconteceu, que acabou tirando a vida de 2 meninas jovens ontem. Então, assim, eu achei muito precipitado, achei até uma certa irresponsabilidade terem levado ao ar certas coisas e trazerem até essa dúvida, né? Ah, mas poderia ter um ponto cego ali, onde o motorista não viu, o motorista que estava a 160 numa via que não era, passando um sinal amarelo quando não devia e ainda terminando com a vida de 2 pessoas no final das contas. Então, assim, o que está acontecendo? Por que levar essa matéria ao ar num momento desse tão prematuro? Sim. Então tá faltando tato e o SBT parece que tá à deriva. A gente fala isso aqui há muito tempo e parece que ultimamente a situação só tá piorando. E cabe atenção aos pedestres também, viu? Sinal amarelo não é para atravessar, é sinal vermelho. E Daniel, você tá colocando a culpa nelas de forma nenhuma. É justamente porque você não sabe quem que tá vindo. Se tem um doido ali que tá inventando de atravessar a 160 no sinal amarelo, ok que isso não, o vermelho não impedir barbaridade nenhuma, mas se você espera muitas vezes alguns segundos até fechar, esse acidente nesse caso poderia ter sido impedido, poderia ter não acontecido. Então fica muito atento, olha muito bem, observe. Se você vai sair, por exemplo, com uma criança, olhe muito bem. Nossa, outro dia eu saí para resolver ali um assunto, né, no centro da cidade, para dar uma volta de carro. Parei o carro e fui dar uma volta a pé, né, pra resolver o negócio que eu tinha que resolver. Mãe com criança e a criança correndo. Poxa, na época que eu era pequeno, tinha que segurava assim, que a mão ficava até roxa, né? E aí a criança brincando no meio da rua e depois acontece um acidente. Então, poxa, a gente precisa ter um pouquinho mais de bom senso também aí, das duas partes. Sinal amarelo não é época de atravessar, fica de olho e os motoristas tenham também a noção, né? Se você quer correr, vai para um kart, vai para uma área privada onde você pode fazer isso e não numa via pública, né? E agora torcer para que não acabe mais uma vez em impunidade, porque acidente de trânsito, homicídios de trânsito no Brasil ainda são tratados com muita impunidade. A gente vê principalmente gente, que tem muito dinheiro, matando gente à torta e à direita no trânsito, não acontece nada. Falta legislação, mais uma vez. Falta legislação e o Papo de TV vai estar aqui. E a gente não tá falando de radar, não. A gente tá falando de legislação mesmo. Que o que não falta em São Paulo é radar. Agora, a respeito disso do senhor Datena, usar a velhice para justificar a babaquice da Datena, desculpa, mas essa não cola, tá? Tem um comentário aqui da Elaine Rosa, obrigado pela participação. Ela falou, eu acho o Datena muito arrogante. Não negociar ser um apresentador porque não tem educação, é um bruto. Para ser um apresentador tem que ter respeito pelos colegas e o Datena não tem um pingo de respeito. Exatamente isso que a Elaine tá falando, que é o que a gente sempre faz aqui. O respeito pelo cara do áudio, pelo cara do vídeo, pelo cara que tá lá no sinal pra gerar aquele... Outro dia ele reclamando da internet, da emissora, ele reclama disso, só reclama. Até a hora que nenhuma emissora vai querer ele, e aí ele vai ser obrigado a se aposentar, como vários artistas foram obrigados a se aposentar, porque não souberam tratar pessoas que trabalhavam com eles, tá? A gente segue acompanhando. Com certeza, qualquer novidade Daniel. Atualizamos aqui. E a gente vai atualizando aqui mais informações do mundo dos famosos, das celebridades, pedindo mais uma vez para vocês se inscrever aqui no nosso Papo de TV. Verdade. Ué!
Não gostei. Eu não gostei. Perdeu, meu amigo, perdeu. Ah, não gostei disso, não. Esse foi o Papo de TV de Palhaçada. sábado, ó. Se você ainda não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. Reforçando mais uma vez, todas as nossas enquetes estão rolando aqui, live de enquete, com todos os detalhes, as informações. Não gostou do lugar novo? Não gostei, tá errado. Eu apareci aqui do nada, veio tudo colorido aqui, eu vou aparecer aqui do nada. Mas Então, meu lugar, aqui, perdeu. né? Segunda-feira eu vou estar aqui de novo. A cadeira é meio larga. Né? Gostei dessa cadeira. Ela é bem confortável. Olha, bem confortável. Gostei. Tá bom. A gente volta segunda-feira. Na verdade, a gente está aqui na programação, mas essa edição da 1 da tarde volta na segunda-feira e você pode se manter informado com o nosso recorte que sai aqui durante todo dia. Por favor, inscreva-se no canal. Eu quero meu lugar de volta. Quer seu lugar de volta? Eu quero meu lugar de volta. É isso, minha gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o joinha. Tem enquete aqui, viu? Quem você quer que saia do BBB? Será que a Renata vai sair? Eu acho que não. Também acho que não. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima.